pessoal da Health 5D, nossa comunidade maravilhosa. Mais uma quarta-feira, estamos aqui. Calma. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Se você ainda não conhece a Health 5D, nós somos a sua comunidade integrativa. Nós conectamos você aos médicos, profissionais, terapeutas integrativos, a todos vocês que têm essa procura pela saúde integrativa. Aqui você encontra todas as informações e profissionais qualificados que te enxergam por inteiro. Então, venha participar da nossa comunidade na health5d.com.br. Se você é interessado pela saúde integrativa, ou se você é médico integrativo, terapeuta integrativa, são todos muito bem-vindos e a gente está criando uma comunidade forte para a gente estar sempre agregando e aumentando e resgatando, né, a ideia da saúde integrativa, que é realmente a ideia de saúde na sua totalidade. Vamos receber a doutora Alessandra Cohen, dentista biológica. Eu sou Paula Cohen, terapeuta sistêmica, a nutricionista integrativa Larissa Cohen. E hoje, com o doutor Alexandre Garcia. Olá, Alessandra, boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Calma aí que eu vou só aqui. Hoje temos um tema bem atual e bem polêmico, né? Diferente, né? Ah, sim. Diferente, E necessário, né? Acho que mais que tudo é um tema necessário, que todo mundo precisa se atualizar e entender, né? Sim, eu estava falando, né, do EMF, estou tentando puxar aqui o doutor Garcia, só um minutinho. Deixa eu só fechar isso. Eu vou falando um pouquinho do EMF, né? Olá, tudo bom? Boa noite, Oi, Alexandre. boa noite. Boa noite, meninas. Entrou. Ótimo. Tudo bem? Boa noite, Alexandre, tudo bom? Tudo ótimo. Um prazer receber você novamente aqui. Novamente. Eu agradeço. Estávamos empolgados e ansiosos por esse momento. Quando que ia acontecer? Acontece hoje. Estou agradecido aí pelo convite mais uma vez de fazer parte aí dessa... No final é uma família, né? Exatamente. É uma família que é amigos que a gente escolhe, né? Eu me sinto muito feliz com a proposta de vocês. Reencontro de almas. A gente veio como um reencontro de almas. É isso aí. É isso aí. O Dr. Alexandre Garcia, ele é médico integrativo, especialista em terapia ortomolecular, especialista em acupuntura, constelação familiar, ozonoterapia, muitas terapias integrativas, né, Alexandre? E hoje vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa energia eletromagnética, esse campo eletromagnético, as influências que isso faz na nossa vida, na nossa saúde, até onde isso influencia, né? Eu até hoje compartilhei lá no meu Instagram a quantidade de vezes que estamos expostos ao campo, né, de energia eletromagnética comparado com 100 anos atrás. E aí eu coloquei algumas opções e a maioria das pessoas chutou que era 1 milhão de vezes. E a resposta é 1 seguido de 18 zeros. Né? É 1 bilhão de bilhões de vezes mais radiação do que há 100 anos atrás. Então, esse acúmulo, esse aumento tão rápido, a gente não pode ignorar. Né? E a gente já está vendo consequências no campo científico, aí já estão saindo estudos, né, mostrando as consequências disso. E outra coisa que eu achei muito interessante no livro do Dr. Mercola, que é referência em saúde integrativa nos Estados Unidos, é que ele coloca que os celulares serão os cigarros do século XXI. E aí, com isso, eu passo a bola para o Alexandre. Como que é essa EMF? Quais são as fontes de radiação? O que a gente tem que se preocupar? Olha, primeiro eu quero parabenizar vocês, porque é um tema que quando a gente chegar no finalzinho, tem que ter coragem para falar, sabe? Então, acima de tudo, vocês têm uma iniciativa bonita, são corajosas, porque intuitivamente, todo mundo sabe, intuitivamente, lá no final, todo mundo fala, será que esse negócio não tem alguma coisa errada? Só que a gente vive, por exemplo, essa live agora está sendo feita por campos eletromagnéticos. Então, seria, assim, da minha parte, hipócrita falar que eu não utilizo dela, que não faz parte desse processo. Mas, assim, acho que como tem que as pessoas, na embalagem do cigarro, vem escrito o que ele pode ocasionar, eu acho que tinha que ter uma transparência, uma limpeza, assim, no sentido de que a pessoa, quando ela compra um equipamento mais potente, eu quero ter um Wi-Fi mais poderoso na minha casa, tem que vir especificando o que acontece.
Então, eu acho que esse tinha que ser um parâmetro. E, de novo, parabéns pela coragem de vocês. Então, é um tema complexo. E acho que com o decorrer daqui do tempo, a gente vai chegar nessa conclusão que é realmente complexo. E esse conceito, né, que é o ENF, né, que são os campos eletromagnéticos, e são duas coisas, o elétrico e o magnético, né? Então, o magnético é medido por voltagem e o magnético é medido por campo de Tesla. E aí existe um espectro de medidas. A própria Terra emana energia eletromagnética, tem os campos telúricos, o próprio Sol emana energia eletromagnética, tem a frequência, tem um espectro do qual nós enxergamos, que é o espectro de luz, onde os olhos conseguem captar. Então, eles são divididos em ionizáveis e não ionizáveis. Os ionizáveis é o que acaba sendo utilizado, por exemplo, em procedimentos hospitalares, assim, médicos, que é radiografia, que são esses modelos. Eles têm uma frequência muito alta. E a Marie Curie, que foi aquela ganhadora, a mulher ganhadora do Prêmio Nobel, que foi a primeira, ela morreu disso, de entrar em contato com campos eletromagnéticos ionizáveis, que são muito fortes, muito potentes. E aí tem toda uma outra camada de energias não ionizáveis, que é esse mundo do qual nós estamos vivendo, que a Alessandra falou que entre 100 anos, ela aumentou 1 quintilhão de vezes. É um número absurdo, né? Assim, quando já fala em bilhão já é grande, depois quadrilhão e 1 quintilhão é muita coisa. E aí, dentro desse cenário do qual nós vivemos, né, o que consiste, né, o que faz parte dentro dessas energias não ionizáveis de equipamento? Isso começa a entrar desde o uso de micro-ondas dentro de casa, do celular das primeiras gerações, desde a época de walkie-talkie, de rádio de navegação, de transmissão de rádio, equipamentos de verificação de, por exemplo, se tem gás no ambiente. Esses equipamentos, assim, aos meus olhos, qual que é a grande dificuldade de falar mal deles? Que eles nos trazem uma vida confortável. Então, falar mal daquilo que dá conforto é meio complicado, sabe? Mas eu acredito que tinha que ser como é o cigarro. Olha, você está levando esse equipamento para sua casa, mas você vai ter que, assim, colar um adesivinho, saiba que esse equipamento produz tanto disso. Igual tem a plaquinha quando nós vamos comprar equipamentos, por exemplo, uma geladeira lá, ela tem índice de eficiência A, B, C ou D, até o carro, né? Então, eu acredito que teria que ter uma transparência, uma responsabilidade dos governos de mostrar tudo isso, né? O interessante também, doutor Alexandre, que da mesma forma que foi criado, né, do tabaco, tem um filtro, né? Tem aquele filtro, sabe, sei lá, o quanto que ele realmente ajuda, mas fizeram um filtro justamente para ter essa diminuição, né, dessa intoxicação. E nessa questão da EMF, tem materiais, tem produtos que ajudam, né, nesses bloqueios. E só que a gente não vê o governo ou qualquer outra companhia promovendo, falando, olha, gente, isso que está acontecendo, vamos usar aquilo, vamos, né? A gente não conhece isso. Não, só um parênteses assim que você maravilhoso. falou do cigarro, meio que só lembrei do filtro do cigarro que você falou, como eles implementaram automaticamente no cigarro, né? Então já deveria vir o eletrônico com alguma selagem, alguma coisa, né? Paulo, isso foi tão bom você ter falado que, assim como lá no passado surgiu as primeiras pessoas que começaram a criticar o cigarro, porque até então era bonito, era da moda, foi quando inicia o movimento feminista e tudo mais, e teve algumas pessoas que começaram a associar, a correlacionar o cigarro com complicações. Então, eu acredito que, por exemplo, essa live de hoje, a gente tem um compromisso maior do que a gente está imaginando, talvez, com a sociedade, de começar a questionar algumas pessoas. Então, eu acho que hoje, com essa live, a gente pode surgir um movimento. Tem muitas pessoas falando, mas precisa de muito mais, assim. Isso tem que estar, assim como os profissionais da saúde sabem que o cigarro faz mal, a gente também tem que alertar que a poluição eletromagnética também faz mal. Alexandre, e dentro dessa comparação com o cigarro, e você já acabou de falar, né, que também faz mal. O que você tem visto, tem lido? Quais as associações com condições metabólicas, alterações? O que isso de fato está se apresentando?
o que que ele acaba fazendo, e assim, em todo o aspecto da medicina, tecnicamente ele vai acontecer a mesma coisa. O nosso corpo, por exemplo, quando nós inalamos o oxigênio, ele acontece um estresse oxidativo, de 2 a 3%. O oxigênio nos mata de 2 a 3%. Só que existem mecanismos no corpo, desde a melatonina, a glutationa, superóxido desmutase, catalase, enfim. Existem os antioxidantes naturais, desde vitamina C, selênio, zinco, os alimentos, os polifenóis, existem uma série de coisas que conseguem lidar com esse processo. Então, existe uma gestão natural da vida ao longo da humanidade. Só que nos últimos 100 anos, aumentou 1 quintilhão de vezes. Então, todos esses recursos do corpo, ele não dá conta de fazer isso. Então, qual que é o impacto que acontece? Um estresse oxidativo a perder de contas. É como se uma pessoa tivesse feito a poupança da vida dela de antioxidantes e em poucos segundos ela debita tudo. É como se acontecesse uma crise financeira, assim, esse processo. Então ele começa a consumir as reservas metabólicas do corpo. E assim, como a Alessandra citou o Mercola, ele para mim é uma referência também. E uma das coisas que o Mercola é encantado é com a mitocôndria. E eu acabei ficando encantado com a mitocôndria por causa do Mercola. Eu tenho até uma gatinha que chama mitocôndria em homenagem a que isso é tão importante. Eu chamo ela de MIT, né? Eu não fico chamando de mitocôndria. Mas só para assim, contextualizar, qual que é a importância disso? O corpo tem 38 trilhões de células, 100 trilhões de bactérias e 40 quadrilhões de mitocôndrias. 10% do peso corporal é mitocôndrias. Tem células cardíacas que chegam a ter até 10 mil mitocôndrias. E o alvo principal do EMF, que é os campos eletromagnéticos, é a mitocôndria. Então, assim como o Dr. Mercola fala no livro dele de mitocôndrias, que toda doença começa com a fadiga mitocondrial, e se a energia eletromagnética fere as mitocôndrias, então o campo eletromagnético pode causar todas as doenças. Todas. E aí tem um estudo que foi feito pela Sociedade Europeia de Medicina Cardiológica Preventiva. Eles fizeram uma revisão de 242 estudos. 89%, foi 216 estudos, disseram que a poluição eletromagnética causa estresse oxidativo e lesão no coração. 89% dos artigos científicos falam que o campo eletromagnético causa lesões, de modo geral, no coração. Então, Desculpa de te interromper, mas isso se refere a uma exposição corriqueira ou eles fizeram alguma exposição mais caracterizada? Eles fizeram assim, já existia um estudo, eu não vou lembrar a data, eles tinham feito uma revisão grandiosa. Aí eles falaram, não, vamos revisar tudo. Eles falaram assim, tudo que existe de poluição eletromagnética correlacionado com o coração vai ser abordado por nós. Então, assim, foram 246 estudos que eles revisaram. Uhum. Então foi tudo assim, eles não selecionaram só um grupo, eles foram assim, é tudo, vamos verificar. Toda interferência, né? Qualquer coisa. E de todos os estudos que eles verificaram, 89% causam estresse oxidativo. E aí, eu já vou falar um problema que também é a solução. O que acontece é que esse estresse oxidativo, ele interfere nos íons de cálcio dependente de eletricidade no corpo. E o coração é uma bomba elétrica. É um músculo cheio de eletricidade. E ele machuca os íons de cálcio. Ele interfere ele. E faz com que isso também acabe com o magnésio. E voltando para as mitocôndrias, 99% do depósito de magnésio no corpo está nas mitocôndrias. Então, a poluição eletromagnética destrói mitocôndrias que destroem magnésio. E o magnésio é o quarto maior mineral do corpo em abundância, só que ele é um dos que mais tem funções, são várias centenas de funções. Então, usando já o coração, que para mim é um dos mais importantes, quando vai pegar a história de patologias, então ele interfere em todo o processo de funcionamento, desde hipertensão, de arritmia, de cardiopatia, enfim, em todo o modelo. Isso na cardiologia.
E aí nós podemos ir, por exemplo... Querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar que você está falando disso, mas e no caso assim, o que que você, tanto a Larissa, né, quanto a gente, não sei se a Larissa consegue responder assim, na questão do MF, mas e a suplementação, né? Então, no caso, tipo, se você não tem, se você está tendo essa interferência, né? Assim, dependendo de onde esteja correndo essa interferência, como que fica a suplementação? Adianta? Ou na verdade nem adianta, então? Ela dá conta. O Dr. Mercola, eu posso guardar essa pergunta na Sim. caixinha? Não, me veio agora assim, eu pensei, gente, mas Não. então como é que ficaria a suplementação? Não, mas né? eu queria comentar isso também depois. Depois a gente fala sobre isso. E aí eu vou falar assim dos prejuízos. Uhum. E aí eu guardo para a caixinha de soluções, porque o magnésio é uma solução. Maravilha. Tá, então aí eu tenho uma outra pergunta. Você falou a questão do coração. Então, se você também pudesse falar um pouquinho das questões né, que liga a parte emocional, né, e cérebro psicológicas, essa parte toda que a gente sabe que tem muita coisa, que a gente sabe também que você é constelador, então assim, a gente sabe que tem muita coisa transgeracional, tem traumas, tem questões até biológicas mesmo, né, que acontecem no dia a dia, mas como que vem o MF afetando essas O que áreas? ela faz? O que os estudos demonstraram? Ela faz lesões na barreira hematoleucóica e aí passa-se um volume maior de sangue e de radicais livres para o cérebro. E a consequência disso, que, por exemplo, hoje em dia não é tão mais normal ficar fazendo ligação com o telefone e ficar com ele. Mas ele consegue fazer placas de aglomerados de glicose no cérebro, em pontos específicos. E esses pontos específicos de glicose, ele está correlacionado com Alzheimer. E também pode estar correlacionado com Parkinson. Então, tem estudos que mostram que o MF pode dar o Alzheimer e Parkinson. Eles mostram por tomografia e por ressonância que ele acaba fazendo isso. Ele meio que dá uma fritada no cérebro, literalmente. Mas além de... Tem um estudo correlacionando o uso do telefone celular após a instalação de implantes, né, implante dentário, e que você tem uma diminuição da osseointegração no lado que usa o telefone. Né? Então, tem uma alteração óssea também ali, né? A radiação, ela faz tem uma influência no osso. E é o outro que eu também compartilhei, que é a liberação de mercúrio, né? Que a radiação aumenta a liberação de mercúrio, né? Das restaurações de amálgama, que vai ser outro problema. Você viu que aquela listinha da geladeira do cigarro, ela começa a ficar maior, sabe? E de verdade, eu acho que no final, a gente, por mais que assim, seja, para alguns vão falar que é perigoso o que a gente está falando, mas a gente está falando, é um compromisso, sabe? Depois que você abriu a porta, não tem como desver mais. Então é um compromisso que a gente está fazendo. Então, e aí a consequência disso também, que já dá para pegar um outro gancho dessas placas de glicose que faz no cérebro, quando existe a glicose com um processo oxidativo e inflamatório, tem vários artigos científicos que falam que é igual câncer. Igual. Tipo assim, a inflamação com oxidação é câncer. Então, eu falei que o negócio começa a ficar complicado, sabe? Começa para falar disso. Um outro de lá. Então, então é puxado. Então, assim, imagina só, uma pessoa que tem... eu até pensei, assim, várias vezes, né? Quando vocês enviaram um convite para mim, eu falei, nossa, como que eu quero ser otimista falando isso? Eu vou tentar ser otimista no final. Porque o cenário não é muito otimista, sabe? Para ficar falando sobre tudo isso, assim. É um pouco... Gera desconforto, porque quem é que não tem um celular? Quem é que não tem um Wi-Fi melhor dentro de casa? E tem pessoas que falam assim, eu quero morar perto de uma antena, porque o meu celular pega melhor. Não quero ficar falhando. Mas por isso que de novo, vou repetir, a importância da gente estar falando sobre esse assunto, porque ele tem que chegar no maior número possível de pessoas, esse tipo de informação. Então, quem está aqui, é isso que eu ia falar, são pessoas que têm uma tendência de ter uma consciência de saúde integral maior. Quem está assistindo. Então, de modo geral, provavelmente quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, são pessoas mais conscientes. Então, vai acabar procurando. Mas uma pessoa que tem uma alimentação cheia de produtos, são produtos alimentícios, que causam muita inflamação, e ela está exposta a uma antena, segundo os artigos científicos, alimento inflamatório
com estresse oxidativo igual câncer. Dá um desconforto, assim, sabe? É um negócio, enfim, meio estranho. E junto com isso, esse processo oxidativo circulando no corpo e ele consome a comida da mitocôndria, que é o NADH+. E aí o corpo, ele perde essa capacidade... Oi? Não, o cansaço também, né? O cansaço. Só que esse NADH+, que também tem uma outra substância que chama NFR2, que é um gene, é uma substância que protege o DNA, que tem 600 funções de proteção do DNA, também a poluição eletromagnética desliga. Então, ela tanto desliga a comida da mitocôndria, quanto o sistema de reparação do DNA. Então, as alterações que podem acontecer também no DNA, assim, se uma pessoa tem uma tendência de ter uma doença genética que está na moda, né, agora fazer esse processo, que só tinha nos ancestrais dela 500 anos atrás, pode ser que atinja uma doença rara. Então, o surgimento... Era a minha próxima pergunta, se o NF ele teria a capacidade de alterar o código genético. Então, tem. Porque o que acontece? Dentro do estudo da epigenética, que isso é maravilhoso, que a gente não é refém, tem estudos que falam que nós temos controle de 98%, outros falam 99%, uns falam 95%. Mas vamos ali falar que está por volta de 95%. Então, uma pessoa que está se alimentando mal, que não tem recursos para lidar com esse processo, começa a mexer na epigenética dela, rompe a barreira da epigenética e vai ativar genes antigos adormecidos. Uhum. Então, por exemplo, um dos casos são pessoas que dá para verificar com o exame genético se ela tem submetilação, que ela não tem B12, B9, B6 na quantidade ideal. E aí ela passa por um processo desse de oxidação, que é o MNFR, que é o gene que modula esse processo da metilação. Então pode surgir uma infinidade. E hoje os estudos estão correlacionados que a deficiência desse gene ele está correlacionado a câncer, a autismo, a de Alzheimer, a Parkinson, enfim, uma série de coisas. Então, ele, além de ele mexer na mitocôndria, que é o nosso maior mecanismo, o David Sinclair, que provavelmente vai ser um dos próximos ganhadores de prêmio Nobel, alguns dizem, que ele estuda biologia molecular em Harvard há 30 anos, ele defende as mitocôndrias e o NADH+, igual o Mercola. Então, não é possível que o maior site médico do mundo e provavelmente o maior biólogo molecular da atualidade estão falando a mesma coisa e a poluição eletromagnética machuca a mesma coisa, sabe? Então, de novo, eu vou tentar ser otimista no final com esse processo. Imagina o nosso maior sistema de proteção, que é o NFR2, o NADH, que é a comida das mitocôndrias, sendo agredido. Essa metilação alterada, né, submetilação, né, e todas essas alterações provavelmente também vão ter alguma interferência na reprodução. Você está falando da epigenética, mas na reprodução... Aí tem duas coisas juntas. O escroto, no caso do homem, porque a mulher tem ali os ovários protegidos, né? Tem músculo, tem tecido, tem gordura. O escroto está exposto ali. É uma pelinha, né? E se tiver quente, então, está mais exposto ainda. E o espermatozoide, o flagelo, para ele ter capacidade para chegar onde ele tem que chegar, para cumprir a missão dele, ele precisa de mitocôndrias. Então, a poluição eletromagnética, além de fazer alteração epigenética, pode fazer com que fique com flagelos das mitocôndrias sem força o suficiente para conseguir percorrer o percurso. Então, além de ele diminuir o volume de espermatozoide, o que tem não consegue se mexer. Então, além de causar mudanças genéticas, pode também interferir na capacidade da fertilização nesse processo. Então, até um caso de infertilidade, né, identificada pelo o homem no casal, talvez possa até ser resolvido com o distanciamento, né, com as devidas precauções, né, para dar a chance de voltar à produção natural, né? Porque quando mexe nas mitocôndrias, eu falei, minha gatinha chama mitocôndria, e de tanto eu gosto de estudar isso. Quando mexe nas mitocôndrias, mexe em tudo. Em tudo. Assim, não tem... Então não é nem quando mexe, né? Porque mexe. Então tá mexendo. Não,
Aí é complicado ladeira isso. abaixo, assim, não é nem ladeira, é quase precipício. Então, uma hora eu vou tentar ser otimista, entende? Eu vou buscar ser otimista. Mas é Então, só para dar um, é. Dá uma choque. chacoalhada, É, dá um toque. outra coisa Porque que, a gente daí, está dentro do... exposto, só um instantinho, porque teve gente que foi Lógico, lógico. entrando, né? E até a Estela Richards perguntou se mesmo com celulares tão distantes, né? Porque é isso que a gente está falando, porque a exposição ela é contínua, né? Não só quando você está com o celular mais perto de você, aí é maior ainda, né? Mas essa exposição é contínua o tempo inteiro, no Wi-Fi, né? Principalmente quem mora perto de antenas, enfim, até a gente quem não mora perto, mas tem Wi-Fi, tem toda essa parte de é, Onda. aparelhos em casa, né? Larissa, você me falou, você foi ótimo ter falado isso, porque você me fez passar uma coisa que eu tinha passado e eu tinha que falar. Foi ótimo você ter falado. Uma antena normal, ela tem 2 watts de potência, que é o que a lei permite. A 5G, ela vai para 300 mil watts de potência. Nossa. De 2 watts, ela vai para 300 mil watts de potência. O projeto do Starlink, do Elon Musk, é colocar 42 mil antenas circulando. E uma antena dessa tem 5 milhões de watts. Não tem como escapar. Então, isso é... Por que isso tem que ser falado? Mas muito mais. Então, imagina de 2 para 300 mil e 5 milhões. E na verdade o que eu li também é que as antenas elas não têm o mesmo alcance. Elas têm essa potência toda, mas o alcance é reduzido. Então você vai precisar de muito mais antenas e muito mais próximas umas das outras. Então vai ser praticamente impossível você viver longe de uma antena. É isso aí. Então, a ideia dos projetos é que tenha a cada 100 metros ou em todas as casas. Em todas. A ideia é que tenha em todos os postes, com o passar do tempo. Então, esse é um mercado... Aí, o próximo ponto, falta só uma coisa para falar dos humanos, que depois eu entrar na questão da natureza. São as crianças, né? Eu ia perguntar isso. Você falou de Porque... mitocôndria, a gente fala de desenvolvimento, auge do desenvolvimento, que consome tanto a mitocôndria, ATP e tudo mais. E aí, como é que fica esse desenvolvimento? Então, imagina o cérebro e os ossos do crânio que estão ainda são frágeis. Passa muito mais rápido. Então, está correlacionado diretamente, vários estudos falam, com déficit de atenção e com autismo. O que mais tem hoje em dia, né? A gente mais vê. Aí, assim, não fechando, né? Mas que depois tem umas coisas da natureza que eu quero falar. Há sempre muito questionamento. Ah, começou a morrer mais pessoas de coração, é por causa da gordura, é por causa do açúcar. Há sempre questionamento, sabe? Só que nesse algoritmo, até pouco tempo atrás, eu digo por minha conta, eu não tinha colocado na conta, além de gordura trans, por exemplo, eu não tinha colocado poluição eletromagnética nesse cálculo. Sim. Quando Então, a gente fala de estilo de vida saudável, adequado, a gente acaba não falando dessa. A gente até fala do sono, né? Do sono você desliga e tal, mas você tá ali envolvido, né? Porque assim, é confortável, é gostoso falar que você tem um Wi-Fi poderoso em casa, que agora chegou um novo pacote e agora você tem o dobro pela metade do preço. Nossa, agora quanto que é o Wi-Fi na sua casa aí? Você assiste em 4K? Tem um preço, sabe? Por isso que tem que, assim, eu acredito que o modelo para fazer isso é a autoconsciência de cada um escolher o que deseja para si, desde que venha com um lembrete. E o Mercola fala que o problema mesmo são os satélites que estão para vir de 5G, que são 5 milhões de vezes mais potentes, né? Para chegar aqui. Porque o que acontece? A tecnologia da frequência de 5G, ela não consegue chegar longe. Então, eles têm que aumentar uma força muito... Tem que ser algo muito poderoso para conseguir chegar lá do espaço até a gente. E aí chegamos numa outra coisa, que é tão complicado quanto falar sobre a vida humana. Posso só falar, para fazer interromper rapidinho? Lógico. Porque o Luca perguntou aqui, por que o autismo é mais comum e falado hoje em dia do que 50 anos atrás, por exemplo? Olha, aí, até pouco tempo atrás, até essa live, até eu receber o convite, eu poderia falar que era estilo de vida, tomar pouco sol, a vitamina D. Tem alguns que defendem assim, autismo igual vitamina D. Alguns falam assim, autismo igual intestino.
Autismo igual falta de metilação, B12, B9, B6. Então, cada um... Só que hoje, depois de fazer essa... Eu agradeço por vocês terem me convidado, porque me tirou do conforto, sabe? Era uma coisa que eu queria estudar. Estava estudando só pegando na pontinha do iceberg. Eu falei, eu vou ter que mergulhar aí, vou ter que ver até onde vai esse iceberg. E, então, ele entra nesse processo. Então, hoje, uma pessoa que fala que é da medicina integrativa, ou da medicina funcional, ou da medicina biológica, vai ter que fazer tarefinha de casa e estudar e tentar ajudar essa pessoa nesse contexto do que está acontecendo na poluição eletromagnética. Então, eu acho que tem vários estudos que vão ter que ser revistos e colocar em consideração a poluição eletromagnética. Depois disso tudo que eu... e só para chegar nesse ponto, existe um consenso, um apelo mundial pela diminuição do 5G. São 41 países e 215 cientistas. Tem uma associação mundial. Tem uma documentação que entram com liminar em vários países. Então, tem muita gente que já está preocupado disso. Só que enfim, existe um viés econômico aí que está por detrás, né? Que todo mundo sabe, mas ninguém quer falar. Enfim, quando a gente for estudar os valores de quanto que vale esse mercado, né? O mesmo fizeram com a indústria farmacêutica, né? Quando eles descobriram quanto que o medicamento era rentável, e aí pronto. Agora, tem uma outra coisinha interessante, que é a natureza. O que podemos dizer sobre a natureza? Existe um estudo alemão que eles foram medir... Foi longo. Eles queriam ver as antenas no meio das árvores. E as árvores sofrem agressão também. As folhas caem, começam a descascar, algumas morrem. Gente, e os passarinhos que caem? Eles estão Você vê perto das torres, onde tem os fios, né? Nas árvores, os passarinhos ficam por ali e você vê assim, tudo no chão. Aí eu falo, gente, em específicas árvores, né? Não em todas as árvores. Então, no começo, era um pouco mais atrás, eu via bastante isso e ficava totalmente assustada. Falei, por que isso? Que coisa horrorosa. Eu também. Tem um bichinho que é menor do que o passarinho que voa, que determina toda a nossa agricultura, que é a abelha. E aí o que acontece? Se acabar, as abelhas são as mais sensíveis. Se não tem abelha, não tem agricultura. E elas estão diminuindo. E come do quê? Então, por isso que é mais complicado. Eu falei, eu parabenizo vocês pela coragem, porque tem que ser questionado. Se não tiver abelha, não adianta ter 5G do mais potente em casa se não tem o que comer. Cara. Não adianta falar, eu tenho dinheiro, eu compro. Não tem polinização. Vai ter que fazer como? Outra coisa que morre são as formigas. As formigas têm uma importância de reciclagem daquilo que entra em decomposição, depois que uma árvore cai, depois que faz o processo, para fazer com que a terra fique mais fofa. As formigas também não suportam o 5G. Incrível, né? Então, a gente não precisa, você está falando disso tudo, né? E a gente fala muito do agrotóxico, do pesticida, mas aí nem vai ter isso, né? Porque se não tiver... Aí imagina, por exemplo, enfim, eu estava me prometendo não falar sobre isso, mas acho que a gente tem que falar. Tem uma pessoa aí que está querendo colocar antenas em cima da Amazônia inteira. Eu ia falar agora isso. A custa de quê? Uma antena mandando 5 milhões de watts de potência. Esse estudo alemão mostra que as árvores não suportam. Passa um tempo, é como se estivesse dando uma machadada nela. Começa a machucar, assim, parece que tem alguém batendo nela, nesse estudo alemão. E a biodiversidade, as plantas, os pássaros. Por exemplo, eu mudei para um lugar, onde eu moro, que é um parque estadual. Então, eu já estava para estudar desse modo, e eu de novo vou agradecer para vocês me tirarem da zona de conforto, porque aqui eu tenho um porquê. Tem uma ave migratória que vem do Canadá, se replica aqui e vai até o Chile. Se tiver 5G aqui, esse pássaro vai morrer, cara. Então, uma ave que vai entrar em extinção, cara. A gente vai encerrar o ciclo dela circulatório. E aí vai mexer numa ave do Canadá. E quantas outras será que já não entraram em extinção com a crescente, né? Que já aconteceu. Que não se relacionava a isso. Mas toda a cadeia alimentar de todas as áreas, de todos os lugares. Então, né?
é ótimo o Brasil estar atrasado no 5G. É maravilhoso. Tem que agradecer, fazer as orações, que continue atrasando para sempre. Ô, Alexandre, e o Fuja para as Montanhas, então, não resolve? Se tiver satélite, você pode, só se você Né? morar no bunker. Largar tudo e ir embora pro meio do mato. Aí só se você tiver uma gaiola. E aí, agora a Para. gente pode começar a falar das sugestões, Das né? sugestões, né, de como se Soluções. proteger. Começar a ver agora a luz no fim do túnel. Como A que a não ser gente que você resolve tenha isso? que viver numa casa de gaiola de Faraday, que bloqueia todo tipo de radiação. Mas aí você não pode sair na rua. Vai ter casa, né? Tem uns estojos para você colocar o celular, né? Imitando a gaiola de Faraday. Você já viu? Eu já Sabe vi. se é eficaz? Mas quando a gente fala em satélite, Não é só o celular, né? então, por isso Mas que seria da mesma forma de minimizar? Porque é que nem quando você se alimenta, né? Você vai tentar, não vou comer tudo ruim, vou comer um pouquinho aqui e outro vai dar uma. é que o celular, por exemplo, e alguns são replicadores, ele gera um campo eletromagnético pequeno. Mas quando, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que mora num prédio, ela fala assim, eu desliguei o meu Wi-Fi à noite para dormir. E aí o prédio tem 20 andares. 4, 5 apartamentos, sei lá, 5 apartamentos por andar. E aí faz o quê? Tem que todo mundo desligar o seu Wi-Fi, né? Então, isso é medicina integrativa de verdade, né? Porque Mas aí tem uma. Tá bom, você está falando essa questão de morar em apartamentos, né? Você desliga o teu, mas o do teu vizinho continua te afetando. Tem uma certa distância onde você consiga não ser afetado? Por exemplo, tudo vai depender da potência. Aí seu vizinho foi lá e falou assim, eu sou chique, eu comprei um equipamento de Wi-Fi super poderoso, agora com 5G super potente. E agora para mais, chegar na. mais Pra, uma listinha, gente, para conferir quando você fosse mandar pergunta qual é o Wi-Fi do vizinho. Ai, meu por Deus. isso que isso é uma questão de saúde pública total e mundial, né? Ó, O que alguém tá falou Peraí, sobre. organites são soluções? Então, turmalina, granite? Eu já ouvi falar também numa tinta que faz uma gaiola de Faraday. Eu não sei se a gente tem aqui. então, tem um site que o Mercola recomenda, eu estava olhando hoje, né? Eles têm vários, todos os apetrechos, assim, todos os acessórios. Só que o problema do organite, eu tenho um biofísico que estava falando sobre algumas estruturas, né? Tem os selos, tem gente que usa o selo, tem gente que usa organite, tem pessoas que usam a pedra de turmalina, tem, enfim, Fio de cobre também, né? fio de cobre, pirâmide, tem uma série de coisas. Só que a gente chegou num ponto que se tem uma antena a cada 100 metros, o que vai fazer? Por exemplo, dependendo da cidade, você fala assim, eu sou moderno, estou morando na Califórnia. E aqui tem carro autônomo dirigindo por causa de 5G. Faz o quê? Você não sai mais de casa? Porque o 5G vai ter que estar em todo um poste para os carros dirigirem autônomo. É nesse ponto que é desconfortável. Eu acho que tem que gerar um desconforto mesmo para gerar uma reflexão. E aí o Mercola diz assim no vídeo dele e nos textos: a grande maioria das pessoas não precisam de hipótese alguma da tecnologia 5G. Para assistir um filme numa velocidade mais acelerada, mais potente, aí fala, mas dá para fazer cirurgia, isso é importante. Aí ele fala, então usa fiação. Usa a fiação de fibra ótica. Então, eu acredito, e aí tem um ponto, que aí é outro ponto também que tem que ser discutido, que é o Código de Nuremberg, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, que foi feito experimentos. Então, isso tem que discutir igual experimento. Antes de começar a colocar isso em prática, tinha que testar. A questão é que já foi testado, né? Eu tava vendo aqui rapidinho. Eu tenho uma pedra que é a Shungite, é assim que se chama aí? Uma preta? Shungite. Malina? Não, É, é Shungite. Vocês já ouviram falar? Eu tenho aqui até, justamente porque ela tem toda essa proteção do EMF também. E aí eu tava confirmando aqui qual era o nome dela, mas eu não consegui achar. Aqui se chama Shungite. agora falando assim, né? Eu dei, enfim, gerei bastante desconforto. Mas na prática eu falo assim, não tem, vamos mudar para outro planeta então, vamos morar debaixo do mar. O que faz, o que protege? Tem que estar bem de magnésio, bem.
Então, isso que eu Aí, queria falar, que eu tenho suplementado magnésio em muitas pessoas, muitos pacientes, porque eu vejo que pela alimentação não entra. As pessoas estão, infelizmente, comendo menos verduras verdes escuras, né? As fontes de magnésio, eu percebo que, porque não tem tempo, porque, enfim. E aí, quando a gente suplementa o magnésio, as respostas são muito positivas, né? Em termos de cansaço, de melhora de sono, é, intestino, uma série de coisas, né? Então, o magnésio eu também está valendo que ele tem essa capacidade. A gente considera ele um mineral mestre, né? Na ah, nutrição, ele é considerado um mineral mestre porque ele vai regendo todos os outros, porque como você falou no início, né? Que o magnésio está envolvido em muitas situações metabólicas, enzimáticas, etc, né? Então, eu acabo vendo muito desse esse resultado positivo quando a gente percebe que a alimentação não consegue suprir. Então, é bem. Aí eu estava lendo, é isso que eu ia complementar, que ele tem um potencial também de nos aterrar. Não sei se você já leu, de trazer um pouco a gente para esse aterramento de alguma forma. Eu não vi muita profundidade, mas eu achei até interessante. Eu queria saber até se você já tinha olha, ouvido isso. o magnésio é o. Tanto é que eu falo que o magnésio, eu falo para os meus pacientes que a melatonina é o presidente, a vitamina D é o vice e o CO é o magnésio, de nível de importâncias. Então, existem centenas de funções do magnésio no corpo. E dessas centenas, 99% do magnésio está na mitocôndria de novo, eu falando da mitocôndria. Uhum. Então, quando o aporte de magnésio melhora, essa resposta, então a pessoa vai ter uma resposta, por exemplo, para o coração relaxar, o coração gasta mais energia relaxando do que contraindo. Então, para ele relaxar, ele precisa de magnésio. Para as mitocôndrias funcionarem, precisa de magnésio. O magnésio é cofator da vitamina D. E aí tem novos estudos mostrando que tem a melatonina diurna. E ela é fabricada dentro da mitocôndria. Precisa de magnésio. Então, hoje, na dúvida, o que eu posso te dizer é assim, se você já tomava magnésio, dobra a mão do magnésio. Sabe? Tipo, vai... Não, você, bom, tá suplementando magnésio? Não, 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 não. Tipo, dobra aí. Mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, sei lá, triplica. Eu hoje iria desse modo. Depois disso tudo que eu estou estudando. Outra coisa que o doutor Mercola disse, que ajuda bastante, que são as águas hidrogenadas. Ele fala que consegue reparar 80% das lesões do que do estresse oxidativo que é gerado no corpo, desde a mitocôndria, desde o DNA, ele consegue gerar. E aí tem outros recursos, né? Que é o aterramento, que é pisar descalço na grama, abraçar a árvore, rolar na grama, entrar no mar, na água. Sol na palma das mãos, você considera que tenha uma... Quem fala, assim, com quem eu aprendi isso, né? E eu até falo, quem fala bastante isso, acabou divulgando, é a doutora Elisete Keffer, né? Que é de Campinas, que é dermatologista. Ela quase virou o chavão dela, né? É dela isso daí. Tomar sol na palma da mão é dela isso. Então quem falar depois dela tá copiando ela. Né? E eu copio ela. Ela fala da sétima camada, que é fotossensível, assim como os olhos, a sola do pé. E aí tem uma coisa bonita também do sol, que nós temos cromossomos, significa somos seres de luz. Então nós também nos alimentamos de biofótons. Aí essas seriam as coisas mais práticas, que é consumir magnésio, aterramento, tentar aterrar o máximo possível, sabe? Abraçar a árvore, sei lá, em algum lugar, vai numa graminha, porque daí para frente, eu não sei se todo mundo vai ter condições de ter uma gaiola de Faraday em casa, ou ter que trabalhar numa gaiola de Faraday, ou de ter uma roupa que consiga bloquear esse processo. Aí começa a ficar, aí não sei se é uma medicina para todos, sabe? Eu carrego um nome que eu gosto de utilizar, alguns chamam de biohacking, né? Eu chamo de medicina da graça, porque quase tudo que o biohacking faz é de graça, né? E se é de graça, foi dado por Deus. Então, e no final, assim, de todo esse processo para lidar bem com isso, tem que ter uma resiliência espiritual muito forte, porque qual é o interesse de algumas pessoas de lidarem com tudo isso, sabe? Porque é um cenário que parece que é apocalíptico, né? Depois de quem
depois de ver tudo isso. Os acessórios, eu acredito que funcionam sim, mas eu acho que só precisa de mais publicação científica, sabe? Para dizer, para eu recomendar para alguém. Tem um biofísico que estavam questionando ele sobre o orgonite. E aí ele falou assim, ele só ajuda até aqui, ó. Ele bloqueia essa área, ele mostrou os equipamentos, mas estava vazando. E às vezes ele ressoa, dependendo da parede que a pessoa tem na casa dela, a frequência entra pelo outro lado. Então, é difícil, entende? Nossa, essa eu não sei o que é. Ele ressoa. Porque tudo é energia, frequência e vibração. Sim. Tudo na Terra é energia, frequência e vibração. Então, a energia, ela pode entrar em onda, né? Ela pode ressoar, a onda pode cancelar. Se uma frequência entra com a outra, ela pode ser anulada ou ela pode ser amplificada. Então, dependendo... É como se fosse um eco, né? E como tem várias frequências, desde as ionizantes e não ionizantes, são muitas frequências. É como uma estação de rádio. A gente sintoniza naquela que a gente quer. Então, ao mesmo tempo que nós estamos ouvindo uma música, que é uma frequência, estamos enxergando, que é uma frequência, estamos sentindo calor, é uma frequência, está passando raios cósmicos, é uma frequência, raios gamas, raio X, UVA, UVB, UVC, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. É que os nossos órgãos sensoriais que estão cruzando essas informações. O que só está acontecendo nesse cenário é que o nosso corpo sempre soube lidar com frequência, faz parte da vida. E aí nos estudos da medicina quântica, a 10 a menos 16, tudo é frequência. Tudo é frequência, tudo vibra. Quando vai pegar um microscópio, 10 a menos 16, está tudo vibrando. Então, vibrar, ter energia e vibração, faz parte da vida. O problema é esse tipo de vibração que nós estamos tendo agora de frequência, que consome os nossos recursos metabólicos. Então, assim, falei o que eu posso dizer para as pessoas. Magnésio. Aí, na dúvida, um pouco mais de magnésio. Porque ele acaba sendo barato. Mais magnésio. Porque assim, se a pessoa falar, não tem condições, ela compra um sachêzinho de cloreto de magnésio, que dá para usar aí para uma pessoa só, custa uns R$10, e ela consegue usar quase um mês inteiro. E aí dá para suplementar, enfim, aí tem uma série de outros magnésios, desde quânticos, de elementos. E minimizar também, né, Alexandre? Acho que também é isso que você falou, o estresse oxidativo, a potencialização que a inflamação causa, né? Então, a alimentação do jeito que está, cheio de industrializado, como você mesmo falou, produtos alimentícios, né? Não alimentos. Então, se a gente consegue minimizar isso e partir mais para os alimentos frescos, né? Para o natural, aí você já tem aí, internamente mais disponibilidade de nutrientes para você manter talvez essa mitocôndria um pouco mais saudável, né? Mesmo estando exposta 24 horas, né? E diminuindo a inflamação, né? Que combinação da inflamação com MF, a gente viu que não dá um resultado positivo. Então, diminuindo a inflamação. Tipo assim, né? Tá indo, só o MF, aí na hora que entra a inflamação, faz assim, ó. Cai direto. Aí a pessoa tem um gene e ela tá passando por um período na vida dela, no inverno. Aí a vitamina D dela caiu. E aí a vitamina D modula 10% dos genes. Dá em média 2.300 genes. Em média, né? Porque pode ser para cima quanto para baixo. E aí ela passou um período meio chateado na vida dela no inverno. Aí ela começou a atacar os brigadeiros, sorvete, umas coisas assim, umas guloseimas gostosas. E ela se mudou do lado de um lugar onde tem uma antena de 5G. Acabou. Qual que é o cenário? Aí aparece uma doença rara, uma doença autoimune. Começa a ficar gripada, não sabe por quê. Enfim, tem outras coisas polêmicas que dá para falar de 5G, que é o cenário atual que a gente passou. Tem estudos falando aí sobre que... Lembra que tem um estudo... Olha só, eu vou falar pela metade, aí cada um conclui. O Covid sequestra mitocôndrias. Ele mata mitocôndrias. Já falou tudo. já entendi. E o 5G mata mitocôndrias. Já deu para captar. Para bom entendedor, né? Para bom entendedor. Então, o que eu posso dizer, assim, para os que estão aqui presentes, que com certeza quem acompanha, vocês, ou até mesmo cada paciente de nós aqui, ou as pessoas que entraram,
quem eu acredito pela linha que nós trabalhamos, são pessoas que já estão mais conscientes, né? São pessoas que já procuram por isso, quer ter um estilo de vida melhor, quer ter longevidade, quer ter vitalidade, quer ter consciência na vida. Então é fácil, sabe? Mas tem o mundo ainda do lado de fora, né? Segundo o Dr. David Hawkins, que eu gosto muito, que ele fez aquela tabela de frequências de 1 a 1000, até 200 é onde as pessoas adoecem. É a frequência de adoecimento. 85% da população mundial vibra abaixo de 200 Hz. Então, assim, aquele que está ouvindo aqui, e vocês que estão ouvindo, e eu também estou ouvindo, depois disso aqui você tem, parece que um compromisso com a humanidade, sabe? Para passar essa informação para frente. Aumentar essa vibração, pelo menos tentar, de alguma forma. O que eu posso dizer é assim, aterre o máximo possível, durma cedo, suplementa bem, se esforça para não comer produto alimentício. E a gratidão também, né, Alexandre? Praticar, né, olhar o copo... Tem uma conexão, né? Uma conexão espiritual. O copo cheio. Aí tem que aumentar a vibração. Aí tem que partir para inteligência emocional, inteligência espiritual. Dentro desse modelo eu estou me dedicando muito à longevidade. É uma das coisas que eu mais gosto. E o que mais aumenta a longevidade de tudo é comunidade religiosa. Segundo o Instituto Blue Zone, chega a aumentar de 4 a 14 anos. Então, se a pessoa falar, eu não sei onde que eu vou fazer. Acolhimento, então, né? Então vai formar um grupinho de amigos e vai orar. Porque isso protege também, cara. Isso é de graça, cara. É de graça. E a saúde social, né? Sim. A gente corpos, e o corpo social é uma coisa importante. A forma como você se relaciona com o mundo, né? Então, a gente olhar a saúde física, né? Mental, a emocional, a gente está bem habituado, né? E aí, somando aí a espiritual e a social, a gente fecha o pacote. Eu acho que para suportar o MF tem que ter o pacote completo. Não dá para faltar ninguém, não. Tem que estar com todas as armaduras, cara. Tem que abraçar tudo, né? Não dá, não. Depois do que eu estudei agora, depois de tudo que eu acabei estudando, não dá para ficar faltando. Eu vou fazer um pouquinho desse outro. Não, se você mora num grande centro com muita frequência, é pacote completo. Pacote completo, tem que cuidar da emoção, tem que cuidar do espiritual, tem que... só uma outra coisa da odontologia. Eu vi que onde tem prótese de titânio, se você passar próximo de uma antena 5G, aumenta em 4 graus a temperatura. E aí o osso vai sendo perdido. E aí vai tentar colocar uma outra prótese e coloca como, né? Não pode. É a sua área, né? O que eu tenho ouvido... Você acaba ficando com uma antena na boca. É que tem pessoas, a quantidade de profissionais que falam assim, eu não sei mais o que eu faço, eu não consigo mais colocar a prótese. Tá caindo tudo. Eu coloco, passa X tempo e começa a cair. É isso. Tá vibrando, né? Aumentou a temperatura. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ser a última perguntinha da noite, que a gente já chegou aqui às 10 horas. O tipo da Elias Kind, o tipo de roupa, nylon, linho, algodão, podem ampliar ou bloquear a radiação eletromagnética? Olha, de modo geral, as roupas que são biorressonantes, né? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Essa aqui é a mitocôndria, ó. Homenagem à mitocôndria. Mitocôndria, você vai ficar famosa, ó. Mitocôndria. Mas eu chamo ela de MIT. O algodão tende a ser o melhor. Mas tem pessoas, eu já vi marcas fazendo gorrinho específico, sabe, para inverno, que bloqueia, blusa com capuz. Então, esse vai ser um novo mercado, sabe? À medida que isso vira uma nova indústria, entende? Para algumas pessoas. Isso é um mercado, hein? Bota o gorro que bloqueia, mas usa fone. Pode. E bota o celular na cintura, né? Bota o celular na cintura. Bota a roupa e tudo por dentro. Poxa, é difícil falar sobre isso. A gente vai ter que aprender a conviver de uma outra forma aí. Muito novo, né? Então, é um desafio. A boa intenção tá aí. Tem jeito. Tá jogado. Eu acho que a gente fez um trabalho social hoje aqui, essa noite. Muito grandioso, de dar um pontapé. Que estimule outros profissionais a continuarem falando sobre
sobre isso, sabe? Porque Sim. tem um grande trabalho no serviço aí para ser feito. Exatamente. Essa live vai ficar gravada, então as pessoas que chegaram depois da metade para o final e não conseguiram assistir, vale a pena. Vai estar gravada tanto no nosso perfil da Hell 5D quanto no YouTube, né, na Hell 5D, que você também acessa pelo link na bio da Hell 5D do Instagram. E quem ainda não se cadastrou, vai na health5d.com.br, a nossa comunidade de conexão com você, com os nossos profissionais e terapeutas integrativos. E fica antenado aí que a gente já vai começar a promover a próxima live. E a gratidão imensa pelo Dr. Alexandre por estar aqui mais uma vez com a gente. E com certeza vão ter mais, então aguardem. A gente vai programar o próximo assunto que a gente vai puxar ele de novo para a gente poder estar aqui juntinho e responder as perguntas de vocês. Com certeza. Então, gratidão, uma boa noite a todos. Muito e bom. Espero que tenha dado um esclarecimento para todo mundo aí um pouquinho maior. Eu agradeço vocês muito a vocês. terem a tomar a decisão que quiserem, né? Porque no final a responsabilidade é pessoal. E parabéns, meninas, mais uma vez. Porque é de muita gratidão. coragem para falar desse assunto. Vocês sabem disso, né? Vocês devem ter conversado entre vocês. Sim. Parabéns, A gente tem meninas. comprometimento com as pessoas, com o nosso isso aí, coração. parabéns. E é isso que Parabéns. importa. Parabéns mesmo, de Tem que verdade. divulgar Respeito o máximo que puder dessas informações, né? A gente precisa divulgar, as pessoas precisam saber, precisam conhecer e buscar, elas vão buscando a partir desse empurrãozinho, né? Jogar luz onde não tinha, né? E aí, a partir daí, a caminhada é individual. É semeadura, né? A parábola da semeadura de Jesus Cristo é isso, né? Ele joga a semente em todos os lugares. E aí, aonde vai brotar, vai ser naquela alma que está preparada para brotar, né? A gente faz a nossa parte, faz a semeadura e depois tem a colheita, né? Exatamente. Então, Obrigada, muito maravilhoso. Perfeito. Muito bom. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Fique com Deus, tá? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.